gente, vamos conhecer, né, os sinais vitais e as funções que cada sinal vital é responsável, né? Os sinais vitais, eles são um grupo de sinais que eles vão indicar o desempenho das funções vitais, são medidos, né, para estabelecer tanto as questões dos padrões basais, como orientar o diagnóstico inicial de alguma enfermidade, né, que o paciente possa ter, observar tendências dos processos fisiológicos, fazer o acompanhamento. Podemos chamar de funções vitais as funções orgânicas que são diretamente responsáveis pela manutenção da vida. Então, nós temos 4 sinais vitais, né? Temos a pressão arterial, a pulsação, a frequência respiratória e ainda a temperatura corporal. Esses sinais vitais, eles são quantificados, mensurados, né, medidos mediante avaliações numéricas e comparado a parâmetros tidos como normais. Esses parâmetros, eles vão ter suas variações de acordo com a idade, com o peso, com o sexo e com a saúde geral do paciente. Eles vão servir para indicar seu estado geral atual e ainda para fornecer pistas para possíveis doenças e para a evolução do tratamento. Vamos detalhar um pouco de cada um desses sinais vitais. A pressão arterial. Essa pressão arterial, ela é a pressão sanguínea, né? Ela é a força do sangue que vai atuar sobre a parede das artérias, faz a pressão sobre elas, né? Essa pressão, ela é maior durante a sístole, né? Que é a contração do coração, né? O coração batendo é a sístole. E ela é menor a diástole, que é o relaxamento do coração. É quando o coração tem o repouso, né? Então, assim, cada vez que o coração ele se contrai, bate, ele bombeia sangue para a parede das artérias, o que vai resultar na pressão arterial mais alta. Quando ele bombeia o sangue, ele resulta na pressão arterial mais alta, que é a sístole, né? A pressão sistólica. Dentre isso, quando o coração ele relaxa, a pressão cai, né? Essa pressão é a diastólica, durante o relaxamento do coração. Assim, temos que 2 números são registrados, né, a partir da medida, né, da pressão arterial. Acontece, né, a maior pressão sempre vai ser a sístole cardíaca, né, que é chamada de pressão sistólica. O menor deles se verifica no momento da diástase, né, que será chamada de pressão diastólica. Tendo assim, nós temos que a sistólica, né, é a maior pressão, ela ocorre durante a sístole cardíaca, né, a pressão sistólica, e temos a diástase, a chamada pressão diastólica, que é durante o relaxamento do coração. É quando ele relaxa. A hipertensão arterial, por sua vez, né, ela é uma elevação da pressão, ela aumenta diretamente o risco de ataque cardíaco, risco de insuficiência cardíaca e ainda acidente vascular cerebral. Com a hipertensão arterial, as artérias podem ter a resistência aumentada contra o fluxo de sangue, fazendo com que o coração ele passe a bombear com mais força para o sangue circular. A pressão arterial sistólica normal, ela deve se dar no máximo até 140 milímetros de mercúrio. Já a pressão diastólica, ela deve ficar igual ou inferior a 80 milímetros de mercúrio. Esses números, eles devem ser usados apenas como guia, como uma orientação do padrão, né, da pressão arterial normal. Em crianças de até 1 ano de idade, a pressão arterial normal pode atingir, né, 100 por 80 milímetros de mercúrio. Aos 11 anos, ela pode ser de 110
por 175 milímetros de mercúrio, e em adolescentes ela já se aproxima dos valores da pressão arterial adulta. Temos ainda o outro sinal vital, a pulsação, que é quando o coração força o sangue através das artérias. A pessoa sente os batimentos pressionando firmemente, né, as artérias que estão localizadas perto da superfície da pele em certo ponto do corpo. Eu costumo olhar a medida do pulso aqui, né, nessa partezinha da parte do pulso mesmo, para você sentir, né? Essa medida ela se dá contando o número de vezes que o coração bate por minuto. Você mede por minuto. Essa pulsação ela pode ser tomada mais facilmente na lateral do pescoço, na parte inferior do cotovelo e no pulso, como eu falei, que é o mais frequente, né, e o mais usual. Na maioria das pessoas é mais fácil tomar a pulsação no pulso, né? Essa pulsação da medida da frequência cardíaca, ela vai ser medida, né, e contada o número de vezes que o coração bate por minuto, mas também indica o ritmo do coração e a força do pulso, que corresponde à força da ejeção pelo coração, uma pulsação normal para adultos saudáveis, que vai variar de 60 a 100 batimentos por minuto. Essa taxa de pulsação ela pode aumentar fisiologicamente com exercícios, com emoções ou de forma patológica devido a lesões ou a doenças. Temos ainda que adolescentes acima dos 12 anos e mulheres adultas, elas tendem a ter batimentos cardíacos mais rápidos que os adolescentes meninos e homens adultos. Pessoas com alto condicionamento cardiovascular, como atletas, corredores, por exemplo, eles podem ter essa frequência cardíaca próxima a 40 batimentos por minuto, sem apresentar problemas de saúde. Em crianças até 1 ano de idade, essa frequência cardíaca ela vai variar entre 100 e 160 batimentos por minuto. Até os 11 anos vai ter uma variação de 70 a 120 batimentos por minuto. Então, assim, essa questão da frequência que o coração bate, da pulsação, ela vai ter uma variação de acordo com a idade e com o sexo. Temos ainda o terceiro sinal vital, que é a frequência respiratória. Essa frequência respiratória ela é o número de respirações que uma pessoa realiza por minuto. A taxa é medida quando a pessoa está em repouso. Ela simplesmente envolve contagem do número de respirações por minuto. Conta quantas vezes o peito se expande. Inspira, respira, por minuto. Essas taxas de respiração normal para uma pessoa adulta que está em repouso, elas variam de 12 a 16 respirações por minuto, mas elas podem aumentar com exercícios físicos, febre, doenças e outras condições médicas, né? Ao se verificar essa respiração, é importante observar também se a pessoa tem dificuldade para respirar, se for o caso do tipo que ela é, né? Então, assim, tem que se avaliar essa respiração de acordo com o momento que a pessoa está, se ela está em repouso ou se ela estava em movimento, né? Então, o padrão é de 12 a 16 respirações por minuto. Em criança de 2 a 6 meses de idade, essa frequência respiratória, ela vai ter uma variação de 30 a 60 incursões respiratórias por minuto. De 6 meses a 11 anos de idade, vai variar de 24 a 50 incursões por minuto. De 1 até 5 anos, pode atingir até 40 incursões por minuto. De 6 a 8 anos, ela pode chegar de 30 incursões por minuto. De 8 a 12 anos, ela vai ter uma variação entre 18 a 20 incursões por minuto. E em adolescentes e pré-adolescentes, ela vai variar entre 12 e 18 incursões por minuto. Vai ter sempre que ter uma avaliação com a criança calma, na ausência de choro ou agitação. Tem essas particularidades. E vamos tratar do nosso último sinal vital, que é a temperatura corporal. Essa temperatura corporal normal de uma pessoa, ela vai variar, vai depender do sexo também. Se o indivíduo ele praticou atividade recente, consumo de alimentos e líquidos, horário do dia e nas mulheres com estágio do ciclo menstrual. A temperatura corporal normal em todas as idades pode variar
de 36,1 a 37,2 graus Celsius, com a medida de 36,5 graus Celsius. Essa temperatura corporal de uma pessoa pode ser tomada por várias vias, de forma oral, na boca, por via retal, tomada ainda no ânus, axilar, tomada sobre o braço, no ouvido, obtida no tímpano, na pele e tomada na testa. Antes desse período de pandemia do Covid-19, usualmente, comumente, normalmente, era feita a medição por via axilar. Hoje nós dispomos dos meios, até por conta de evitar mesmo o contato, por via mesmo, a medição ocorre pelo braço, com aqueles aparelhos modernos usados atualmente, para a medição dessa temperatura. A temperatura corporal ela pode ser anormal devido à febre, temperatura alta ou hipotermia, A hipotermia é a temperatura baixa. É considerada uma febre quando a temperatura do corpo ela fica acima de 37,8 graus centígrados. A hipotermia é definida como uma queda na temperatura corporal e ela está abaixo de 35,1 graus centígrados. A causa mais comum da elevação sustentada da temperatura é a presença de processos infecciosos, mas ela pode surgir também em função de outras causas, como exercícios físicos intensos, absorção de líquidos orgânicos, exposições ambientais extremamente altas. A hipotermia, por seu turno, ela tem duas principais causas, que é a exposição ao frio extremo, ou qualquer condição que diminua a produção do calor ou aumento da perda de calor corporal. Então, aqui nós tratamos dos 4 sinais vitais, e estudamos as características de cada um e os padrões preconizados.